Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, vai na semana que vem formular e aprovar ou rejeitar um relatório que foi produzido para mudança na legislação penal brasileira. Uma das mudanças diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa mudança pode permitir um tempo maior de internação para aqueles menores infratores, que não podem ser punidos com o rigor da lei. Eles só podem ficar internados por até 3 anos, por mais grave que possa ser o crime. Não é a solução ideal, mas é a solução que está sendo debatida nesse momento. Paralelamente ao projeto de maioridade penal que a gente tem abordado aqui na Rádio Bandeirantes, que está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já foi aprovado na Câmara. Para falar sobre esse assunto, estamos em contato com um especialista em segurança pública, nosso colaborador aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Doutor Marcelo, bom dia. Essa ideia de se ampliar de 3 para 10 anos o período de internação de jovens infratores é paliativa, é boa até a aprovação da PEC ou devemos afastá-la e focar todo o interesse na PEC que pode sim punir como o maior o menor que pratica um delito no país? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Olha, eu acho que o nosso foco realmente deve ser no projeto de emenda constitucional, na PEC, que reduz a menoridade penal, porque senão nós vamos sempre encarar essas punições para menores infratores, não como punições, mas como medidas socioeducativas, que é a maneira como o Estatuto da Criança e Adolescente as define. Que diferença faz isso? Será que é uma diferença meramente teórica? Ele vai ficar internado, não importa se o nome é medida socioeducativa, não importa se é pena. Na verdade, importa sim, porque veja só, nós estamos falando aí de um projeto, que eu não tenho dúvida que é bem intencionado, de aumentar o tempo máximo de internação de 3 anos para 10 anos. Mas repare, esse é o tempo máximo de internação. Quando o juiz, na infância e juventude, ele estabelece que o menor vai ser internado, ele não estipula um prazo. E por que ele não estipula um prazo? Ele não estipula um prazo em função de uma lei que pouca gente conhece, que acompanha o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma lei posterior, Lei 12.594, de 2012, que é conhecida como Lei do SINASE. SINASE é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Essa lei tem um artigo, que é o artigo 42, que diz o seguinte: as medidas socioeducativas de liberdade assistida, semi-liberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, no máximo, o menor que foi internado tem que ser reavaliado. O juiz faz uma audiência, o assistente social faz um relatório. Esse relatório, basicamente, é uma entrevista do assistente com o menor, na qual o menor se diz muito arrependido do que fez e que não vai voltar a matar, não vai voltar a estuprar, não vai voltar a assaltar. E aí, esse artigo 42, parágrafo 2º, ele tem um parágrafo, esse artigo 42 tem um parágrafo 2º, que tem que ser alterado. Ele é inacreditável. Ele diz o seguinte: a gravidade do fato, os antecedentes do menor e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Quer dizer, o juiz, se entender que é o caso, porque afinal o menor se disse arrependido, ele pode soltar esse menor com 6 meses ou menos. Não importa que o prazo máximo de internação seja de 3 anos ou passe a ser de 10 anos. Se esse artigo não mudar, o juiz tem que fazer a reavaliação em 6 meses ou menos, e com base nessa reavaliação ele diz: olha, foi um latrocínio, ele matou durante um assalto, mas com a gravidade do crime não pode ser levado em conta. Ele tem 8 passagens aqui pela infância e juventude por outros crimes, mas os antecedentes não podem ser levados em conta. O tempo máximo de duração da medida é de 10 anos, mas isso também não pode ser levado em conta. O que ele disse que está arrependido, então eu considero que ele está habilitado. O que isso resulta na prática? No Rio de Janeiro, hoje, apesar desse tempo máximo de internação de 3 anos, a média de internação de menores latrocidas, que matam durante assalto, é de 9 meses. A de menores homicidas, que matam em outro contexto, que não seja de assalto, matam no tráfico, por exemplo, é de 8 meses.
Então, mudar o tempo de internação, o tempo máximo, não importa, porque esse tempo máximo, na verdade, não serve para nada, né? É preciso estabelecer um mínimo, né? O sujeito que praticou um crime dessa natureza vai ficar, no mínimo, internado por... Aí você estabelece lá 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Agora, doutor Marcelo, isso seria um paliativo. Diga. Muito bom dia. A gente vive num país, né, em que as pessoas, a legislação, as autoridades, sobretudo do judiciário, são levadas a priorizar os interesses do criminoso e não da vítima. Enquanto se discute assim, se o bandido lá, o latrocida, né, o sujeito que matou para roubar, né, ainda que seja um bandido de menor idade, enquanto se discute se ele vai ficar 4 ou 6 meses internado numa instituição, e o crime que ele cometeu, e a dor que causou, e o cadáver que foi sepultado, né, e os órfãos que foram deixados, que ele provocou, e a viuvez, né, que ele também acabou por... Isso tudo vai ficar assim, é como se não tivesse acontecido, né? É impressionante. E essa coisa da prisão não levar em conta na vida, não levar em conta a vida pregressa do menor bandido é incrível. Aqui em Brasília, não faz muito tempo, vimos aqui o caso de um menor, e olha, não era menor de 17, era menor de 14 ou 15 anos. O bandidinho tinha 111 passagens pela polícia. Pois 111. Ficagem, que é bom, nenhuma, mas passagem pela polícia, 111. Aí, como é que faz? O que eu queria provocar aqui ao senhor é o seguinte assunto, que é o seguinte, não seria muito mais razoável manter esse bandidinho, como é que eu diria, proteger a sociedade mantendo esse bandidinho isolado em alguma instituição até que ele chegue aos 18 anos e venha a ser julgado pelos crimes que de fato cometeu? Isso não seria possível? Veja só, se você não leva em conta os antecedentes, ou seja, esse exemplo que você deu, você tem mais de 100 passagens, né? Se ele tem mais de 100 passagens, evidentemente que ele não a personalidade dele é voltada para o crime, a reeducação ou reabilitação, ou como se queira chamar, com ele não funciona, né? Se você não leva em conta, portanto, os antecedentes, nem leva em conta a gravidade do crime, né? O mal que ele fez, né? Aquilo que ele causou para a família da pessoa que ele matou no assalto, por exemplo, né? Então você leva em conta o quê? Isso que... Esse é que me parece o problema, né? Aqui não há preocupação em proteger a sociedade, em segregar esse criminoso, porque ele é um criminoso, né? Ele pode ter menos de 18, mas ele já é um criminoso, né? Reincidente e que pratica crimes graves. E a preocupação do ECA não é absolutamente com a sociedade, não é com a vítima. A preocupação é com o que eles chamam de socioeducação do menor, né? É por isso que eu insisto, me parece, né, claro que qualquer avanço deve ser comemorado, mas me parece que tudo isso é paliativo, né? O que a gente precisa é entender que hoje um adolescente já tem capacidade de entender que matar é errado, que roubar é errado, que estuprar é errado, e que, portanto, ele já tem que ser tratado como adulto, ele tem que ser tratado pelo direito penal como ele é tratado pelo direito eleitoral, né? Que já o considera um adulto capaz de votar para presidente da República. Então, me parece que o foco tem que ser a PEC, o foco tem que ser a diminuição da minoridade penal para que ele seja responsabilizado criminalmente. Não se trata mais de socioeducação, de saber se ele está arrependido para soltá-lo 3 meses depois, né? Trata-se de estabelecer uma pena X, né, da condena. Pode até ser uma pena menor, como existe em países como a Alemanha, por exemplo. Ele vai cumprir pena, uma pena menor do que seria a pena de um criminoso maior de idade. Mas ele vai cumprir, ele vai ficar preso lá pelo tempo que o juiz vai estabelecer na sentença. O juiz vai estabelecer um tempo de prisão na sentença, coisa que hoje não acontece na infância e juventude. O juiz só prevê internação. Não é internação por 1 ano, internação por 2 anos, é internação. E aí, no máximo, em 6 meses, ele vai ser reavaliado, vai dizer para um assistente social que está muito arrependido e vai ser solto. Doutor Marcelo Rocha Monteiro participa do Jornal Gente para discutir assuntos da segurança pública. Obrigado por mais essa participação. Um abraço para o senhor. Boa semana, hein? Um abraço a vocês. Tchau, tchau.